Verdade. Casos que eram impossíveis de se resolver humanamente falando. Este capítulo 5 do Evangelho descrito por Marcos, a Bíblia vai falar logo nos seus primeiros 20 versículos de um homem que ele era possuído por demônios. Logo na sequência, o texto irá nos apresentar acerca de uma mulher que era possuída por uma doença incurável para a medicina. E por fim, a Bíblia vai nos informar neste texto acerca de uma adolescente que havia também adoecido, e o seu estado era um pouco mais delicado, porque, segundo a informação, ela havia acabado de morrer. Então perceba, são 3 casos, humanamente falando, impossível de se resolver com as forças, com as técnicas, com a sabedoria humana. O homem era possuído por demônios, a mulher possuía uma doença incurável, e nós temos uma adolescente de 12 anos que acabara de morrer. Cada caso, de acordo com o texto sagrado, tinha a sua peculiaridade. Cada caso, nós encontramos a sua necessidade específica. No primeiro caso, narrado pelo evangelista Marcos, nós encontramos um homem com um problema grave na sua mente. Ele era um homem que havia deixado de habitar em família. Ele era um homem que havia deixado de estar na sua casa para ir morar nos sepulcros, para ir morar no cemitério. E a Bíblia diz que ele era escravizado por uma legião de demônios, e o diabo escravizou de tal modo que este homem perdeu o seu juízo. Este homem, ele não conversava mais de uma maneira normal com as pessoas. A Bíblia diz que ele andava despido pelas ruas. A Bíblia diz que ele andava gritando como um louco, descalço, perambulando sem juízo. E a Bíblia diz que o seu estado era tão cruel e tão perverso que a prefeitura da cidade tinha trabalho com ele, o diretor do cemitério tinha trabalho com ele, o delegado da cidade tinha trabalho com ele, por conta da necessidade mental que ele tinha, por necessidade de receber algo sobrenatural para que ele viesse a ser curado. O segundo estado, ou o segundo caso que a Bíblia nos menciona neste capítulo, é o estado de uma mulher que também tinha sua necessidade peculiar. Ela era diferente do homem que estava com problema mental. O seu estado era caso de UTI. Ela tinha perdido todos os seus recursos financeiros, tentando encontrar a solução na medicina para a sua doença, para a enfermidade que ela possuíra. A Bíblia diz que ela recorre a muitos recursos, humanamente falando, inclusive pagando alto por consultas e por um tratamento médico, porém não conseguiu ser curada. Seu caso era de estar numa unidade de terapia intensiva devido à gravidade do seu problema. E aí nós vamos ter um terceiro caso que era um pouco mais ainda agravante. O terceiro caso, a Bíblia vai nos mencionar acerca de uma menina que ela tinha 12 anos, e a Bíblia diz que o seu estado também era de enfermidade, mas acabou ficando grave a ponto desta menina estar a poucas horas do seu sepultamento, pois a Bíblia informa que ela havia acabado de
morrer. Agora é interessante nós observarmos o contexto, porque Jesus não desprezou nenhuma das circunstâncias, Jesus não desprezou nenhuma daquelas 3 situações. Jesus foi de encontro ao homem com problema mental. Jesus também solucionou a necessidade daquela mulher que estava num caso grave de saúde, e Jesus também foi atender a menina que havia acabado de perder a sua vida. É interessante que para aquele homem Jesus atuou como um psiquiatra, para aquela mulher Jesus atuou como um cirurgião, e para aquela menina Jesus se apresentou como um pediatra, mas um pediatra que trouxe a solução de acordo com a sua necessidade. Eu não sei qual é o teu caso, eu não sei qual é o problema que você enfrenta, eu não sei qual é a tua situação aqui nesta tarde, mas se você crer, Jesus Cristo está nesta tarde disposto a mudar a tua situação. Jesus Cristo está disposto a trazer solução para os teus problemas. Jesus Cristo está disposto a atender você segundo a sua necessidade. O que é necessário? É necessário você apenas crer. É necessário você apenas manifestar a tua confiança, manifestar a tua fé. O que é a fé, pastor Valdecir? A fé, segundo a Bíblia, é algo comum no meio do povo crente. Este povo que está aqui nesta tarde é um povo de fé, é um povo que vive a fé, é um povo que acredita no sobrenatural de Deus e está acostumado a ver o sobrenatural de Deus. É por isso que nós decidimos sair de dentro das 4 paredes dos nossos templos, e o que nós pregamos dentro das 4 paredes do nosso templo, nós estamos pregando aqui nesta tarde. O que nós vemos dentro das 4 paredes do nosso templo, nós acreditamos que Jesus pode fazer aqui no ar livre. Jesus Cristo pode fazer aqui nesta tarde. Por isso nós estamos desafiando você, independente do grau da enfermidade que você esteja enfrentando, independente do problema de possessão que você possa ter em alguém da tua casa, da tua família, independente da influência maligna e diabólica que Satanás tem tido nos teus negócios, na tua saúde, no meio da tua parentela, na tua casa, no bairro onde você mora. Nós viemos aqui pela fé declarar que haverá libertação. Nós viemos aqui pela fé declarar que haverá cura divina. Nós viemos aqui pela fé declarar que o Senhor Jesus alcançará a sua vida, não somente a tua vida individual, mas Ele alcançará a tua casa, a tua família e toda a tua parentela. Eu disse que a fé é algo comum no meio dos crentes, porque Jesus Cristo nos deu garantia. Em Marcos capítulo de número 16, no versículo de número 17, Jesus Cristo disse que os sinais seguirão aqueles que crerem, e no seu nome esta igreja, este povo expulsará demônios, falará novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não nos fará dano algum. E a Bíblia nos garante, se nós colocarmos as mãos sobre os doentes, eles serão curados. E a fé em Jesus Cristo
nos trouxe aqui, nós entendemos que a fé é algo tão precioso, que é uma dádiva de Deus concedida ao ser humano como dom do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, ele define fé como um dos dons distribuídos para a igreja através do Espírito Santo. Este povo aqui é um povo cheio do Espírito de Deus, e nós recebemos da parte de Deus um dos dons espirituais chamados de dom da fé. E eu estou dizendo, pela fé o teu filho vai ser liberto. Você jovem, você homem, você mulher, vai ser liberto dos vícios, vai ser liberto dessa depressão, vai ser liberto desta ansiedade, vai ser liberto deste trauma, vai ser liberto deste medo, vai ser liberto desta angústia, vai ser liberto do alcoolismo, vai ser liberto da prostituição, vai ser liberto da insegurança, vai ser liberto pela fé, em nome de Jesus Cristo. Quem pode glorificar a Jesus? Nós entendemos que a fé, além de ser um dom do Espírito Santo e algo comum no meio do povo de Deus, a fé também é uma dádiva que Deus concede ao ser humano, para que o ser humano alcance a maior bênção que um ser pode receber da parte de Deus. E a maior bênção que um ser humano pode receber da parte de Deus não é uma casa, não é um carro, não é um emprego numa multinacional. Essas coisas podem ser e são de fato dádivas de Deus, mas a maior bênção que um ser humano pode receber proveniente de Deus é a bênção da salvação da sua alma e do perdão dos seus pecados. E o apóstolo São Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 9, ele deixou claro que é pela graça que nós somos salvos, e isto é por meio da fé. Não é algo que provém do ser humano, é algo proveniente de Deus. E nesta tarde, alguém receberá fé para ser salvo, alguém receberá fé e será salvo. Ei, você que já provou da salvação, você que já experimentou a salvação, ei, você que já exerceu a fé, você que já manifestou a fé, você que já alcançou esta fé e de repente parou, de repente a tua fé foi diminuída, de repente você perdeu aquela genuína fé, aquela verdadeira fé. Eu estou falando com você que está afastado nesta tarde. Deus fez você parar para ouvir esta mensagem, e agora Ele está renovando a tua fé, e agora Ele está devolvendo a fé, e agora Ele está dizendo: